Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Hoje, se calhar, até vai ser Pera Doce. Vamos conversar com o Marco Coelho, fundador e CEO do eSchooling. Marco, obrigado pela tua disponibilidade. Vou começar com uma pergunta óbvia, não é? Tu vens de Engenharia Informática. Qual é a tua opinião das pessoas que vão para letras? É fantástico, acho que é uma área muito interessante. Como em qualquer área, precisamos de toda a gente e, portanto, tive a felicidade de conviver com muitas pessoas que vão para letras. E Não achas que é para fugir de matemática? Justamente. É. Não, há pessoas que efetivamente têm essa vocação, esse dom. Felizmente, há outras pessoas que têm dom para outras coisas, para as matemáticas, para as físicas, para as engenharias, e que permitem construir este mundo todo mais tangível. As pessoas das letras são coisas mais intangíveis, mas também necessárias. Eu comecei por aqui porque ia-te fazer uma pergunta, não é? Para quem vem de Engenharia Informática, fizeste um percurso muito mais ligado às matemáticas e Portugal tem um grave problema com o ensino da matemática. Qual é a tua opinião? Porque é que, ou podes não concordar, mas achas que temos um problema com o ensino da matemática em Portugal? Eu acho que sim, acho que é histórico e acho que, de forma geral, há um monstro que é a matemática que vai sendo criado e que é geracional, porque, obviamente, quando os pais, quando os tios, os primos têm problemas da matemática, as pessoas que já partem derrotadas, quando digo matemática, digo física ou outras ciências ligadas à parte das ciências da computação. Mas achas que o principal problema é dos contextos familiares? Eu acho que sim, porque, quer dizer, não é só isso. Obviamente que há um percurso a fazer e há um trabalho enorme a fazer de base. Podemos pegar em exemplos de outros países, como a Inglaterra, como alguns estados dos Estados Unidos, a Austrália, onde, por exemplo, o ensino da matemática e de algumas ciências de computação começa logo desde cedo. Há um projeto incrível em Inglaterra, onde a partir dos 5 anos os alunos não só têm matemática, mas sim algoritmia, formas de pensar diferente. Na Austrália, por exemplo, o ensino da programação é obrigatório, faz parte do currículo obrigatório a partir dos 10 anos, os alunos pensam que aprendem Python, mas isso traz uma coisa muito mais profunda do que aquilo que nós podemos pensar que seja só programar uma linguagem. A organização de planeamento. Exatamente, a própria organização mental, a forma como nós estruturamos um problema, como é que o partimos em bocados para depois o resolver. Isso é tudo algo que muda a forma de pensar e muda também a aptidão para olhar para um desafio, seja ele um problema matemático, um problema de física e obviamente, conseguir resolvê-lo. Nós vamos falar aqui também neste podcast com pessoal ligado a empresas que estão a promover ensino digamos assim, de computação, desde logo para crianças e jovens, e o próprio governo já anunciou, o atual governo já anunciou que quer tornar obrigatório o ensino de linguagens de programação logo desde Eu acho essencial. E isso, obviamente, estamos a falar de políticas. Portugal é muito lento na adoção de políticas e às vezes temos governos que são mais reformadores, outros menos reformadores, mas de facto eu não acho que seja necessária uma grande reforma na educação para que isto seja possível. Basta introduzir de forma lenta e, obviamente, com isso também conseguir que os professores consigam transmitir isto, porque isto não é só decretar que passa-se a ensinar programação, os professores têm que estar preparados e os professores em idade muito recente, para alunos do primeiro ciclo, do segundo ciclo, possam de facto ter esta experiência que mais tarde, e isto dura décadas, o ensino, o reflexo das políticas demoram décadas a verificar-se. Eu imagino aqui um problema muito grave. Como é que tu vais ensinar a programação faltando professores, nesta altura, e as empresas não tendo tanta disponibilidade como já tiveram há uns anos para disponibilizar, para permitir que alguns dos seus engenheiros colaborem nessas formações. Acompanho. Como é que se vai resolver isso? Pois, daí eu dizer que isto demora décadas, porque obviamente nós temos que preparar primeiro os professores. Faz-me lembrar há muitos anos atrás, quando eu estudei no liceu, em que havia já um ensino de tecnologias de informação e os professores só sabiam máquina de escrever, pouco mais. Hoje em dia não é tanto assim, obviamente os professores já estão muito mais à vontade com isso, mas é preciso que eles também próprios tenham essa capacidade de ensinar um algoritmo, de ensinar uma linguagem de programação, de conseguir também motivar um aluno, porque se nós repararmos do grosso dos alunos que vão para a universidade, aqueles que optam por engenharia acaba por ser uma fatia muito pequena. E hoje em dia todas as áreas são necessárias, mas temos uma escassez enorme, Eu ia-te perguntar sobre isso.
E é verdade que essa escassez coloca realmente, neste momento, os engenheiros informáticos a viver num mundo à parte, sem desemprego? Sem... Bom, nós vivemos um período, de facto, muito sui generis, que se tem visto que se repete X em X tempo. Obviamente que neste momento a procura é gigantesca, há uma necessidade enorme de pessoas formadas em engenharia com capacidade de desenvolvimento. O nosso mundo é cada vez mais digital e nós basta olharmos desde há 10 anos atrás a transição digital que fizemos, quando diz 10, diz se calhar 15 anos, a transição digital daquilo que é a nossa forma de viver, a nossa relação com o Estado, a nossa relação com os serviços, dentro das próprias escolas foi dado um salto gigantesco e, portanto, isso também traz uma procura e uma necessidade imensa de pessoas que, de alguma forma, construam essas aplicações, construam essas plataformas. Que empresas tecnológicas estão neste momento em dificuldade para implementar novos projetos, para dar ali um salto até para outros produtos, porque lhes falta recursos humanos? Eu acho que com a questão da pandemia e do Covid, nós assistimos a uma globalização ainda maior na área do desenvolvimento de sistemas de informação e na área da tecnologia. Com a questão de nós termos pessoas a trabalhar em casa de forma natural para qualquer parte do mundo, acabamos por ter uma escassez muito maior, que muitas vezes eram localizadas, uma escassez muito maior. E, portanto, eu acho que isso representa uma ameaça real para uma série de empresas, porque, obviamente, tem que criar condições quase iguais de mercado a empresas onde estão em mercados com uma capacidade imensa, que não é de alguns países europeus, e, portanto, isso traz um desafio gigantesco e uma ameaça real, porque muitas vezes tem que se competir com estruturas de dimensões completamente distintas. De qualquer forma, acho que vivemos uma onda que, como todas as ondas, tem que haver um período em que começa a estabilizar e que depois encontra ali um meio termo. Nunca mais as coisas serão como foram antes, na forma de trabalhar, na forma como também as pessoas colaboram entre elas, mas acredito que tenham Eu lembro-me, há uns anos, ter ouvido alguém dizer que não compreendia como é que os políticos faziam muitas festas quando vinham grandes tecnológicas para Portugal, não é? E contratavam logo 1000 pessoas. E que aquilo dava a impressão que nós em Portugal tínhamos engenheiros informáticos a servir às mesas e, portanto, estávamos a precisar de... E não temos, falta mesmo muito. Falta muito. Isso, esta situação agora ainda piorou com a pandemia, porque, na verdade, eles nem precisam de se deslocar para cá. Sim, e temos sociedades em que havia uma falta ainda maior, porque, do ponto de vista do tecido empresarial, tinham muito mais empresas, que naturalmente vêm buscar recursos aqui. Mas estas empresas portuguesas também não poderão fazer o mesmo noutros mercados? Sim, nós estamos a fazer também. Nós, por exemplo, estamos a fazer diretamente com mercados onde também estamos instalados e, portanto, temos mais facilidade, mas surgem agora ofertas de próprias empresas que servem aqui de pivô e que permitem contratar gente em todo o mundo e, do ponto de vista legal e de contratos, também agilizar isso. Portanto, volto a referir aquilo que dizia atrás, acaba por ser uma mudança completa de paradigma da forma como nós estamos a trabalhar, muito mais focada anteriormente na presença física nos vários escritórios, e agora muito mais na presença remota e numa colaboração também que antigamente não era possível. Agora há muito mais ferramentas colaborativas, formas de acompanhar diariamente o trabalho de cada de responder diretamente, embora, na minha opinião, e ressalvo aqui que é a minha opinião, acredito que se perca muito em estarmos completamente em trabalho remoto. Há uma série de formas de estar, de conhecer as pessoas, de conviver, da própria estrutura da empresa. O Elon Musk disse qualquer coisa do género também, que ia mudar a... Sim. Ele também diz muitas coisas, não é? Sim, mas não claro. Ele é tão solicitado que acaba às vezes por não se lembrar daquilo que diz e obviamente entra em contradição. Mas faz algum sentido, algumas coisas que ele diz no sentido em que se perde muito qual é a própria forma de estar da empresa, a forma das pessoas estarem dentro da empresa, e isso acaba por ser criado no dia-a-dia em escritório, e agora tem que se conseguir encontrar um modelo em que isso aconteça também de forma remota, porque de forma remota as pessoas estão muito desligadas, acabam por, não têm o colega ao lado para perguntar, não conhecem o colega com quem nunca falam no café, porque uma empresa tem várias realidades dentro da sua própria realidade, e portanto, enquanto acho que há muitas coisas que se ganham, muito mais do ponto de vista do conforto do colaborador e algumas coisas que ele até, o facto de não sair de casa pode trazer, acho que também há muita coisa que se perde. Mas... Eu curiosamente tenho um amigo
também informática a trabalhar em Londres, e ele disse-me, ele entrou para esta empresa agora há pouco, ele disse, da equipa com quem eu estou a trabalhar, a maioria nunca pôs os pés na empresa, e não tem nada a ver com pandemia. Eles já lá estão há 5, 6 anos. Sim, sim, sim. Nunca foram à empresa. Sim, há muitas. Algumas empresas sempre tiveram esse modelo, mas já estava no ADN delas. Números colegas que tenho, tanto da minha altura de curso como depois de conhecimentos posteriores, estavam já em empresas em que a própria forma de trabalhar sempre foi remota. Mas se nós recuarmos há 2 anos atrás, por exemplo, quando nós fomos em março na e-schooling todos para casa, a determinada altura havia colegas que diziam quando é que nós podemos voltar ao escritório, porque as casas não estavam adaptadas, as pessoas têm uma dinâmica diferente, algumas pessoas não estão a trabalhar em casa. Portanto, eu penso que isso vai normalizar com o tempo e vai haver um modelo híbrido na maior parte das empresas. Mudando ainda um bocadinho, achas que as universidades estão a fazer um bom trabalho nesta área que lidas, informática, estão a fazer um bom trabalho na preparação? Olha para o teu percurso. Tu terminaste a tua formação e depois foste para o mercado, montaste uma empresa, um projeto novo. Sentias-te preparado para isso ou depois, na realidade, levaste ali... Quer dizer, devias ter sentido se não tinhas arriscado, mas depois foste ali atropelado pela realidade? O meu avô dizia que para a gente fazer alguma coisa na vida é preciso não pensar muito e ter uma grande dose de estupidez natural. E, portanto, eu acho que tive ambas... Muito. Mas sim, eu quando saí da universidade tive algumas experiências noutras empresas e, portanto, não formei logo a minha empresa. Aliás, a minha primeira empresa, efetivamente, foi com 19 anos. Portanto, eu com 19 anos já era empresário enquanto fazia os meus estudos e depois fui tendo outras empresas em áreas distintas. Mas, voltando atrás na tua pergunta... Sentiste-te bem preparado? Ou sentiste, por exemplo, quando começaste a ter os primeiros desafios, não sabes? Sentias que estavas preparado ou faltava-te ali muita coisa e foste aprendendo a fazer? Verdadeiramente não. Ou seja, havia uma série de coisas que eu acho que se tivesse um nível de preparação mais relacionado com a questão de gestão, legislação e uma série de outras coisas que as universidades não preparam, por isso simplesmente na engenharia, eu estou a falar nas áreas da engenharia. Sim. Obviamente, se calhar se tivéssemos um gestor de carreira já estaria, e eu costumava dizer muitas vezes que nós pagávamos para aprender. Acontecia uma coisa, não sabia que era preciso isto, ou então não estava tão preocupado quanto isso, e que acabava por representar às vezes um esforço financeiro adicional ou até pessoal, e isso eram coisas que de base a universidade não transmitia, porque por isso simplesmente são coisas de obrigações legais que os próprios professores se calhar também não conhecem, e portanto dentro não dos fazem cursos, parte dos currículos? Sim, dentro dos cursos havia, e falando aqui na engenharia informática em específico, havia algumas vertentes mais ligadas para a gestão, outras mais ligadas para a parte técnica, mas nunca com este foco muito na parte de legislação e tudo mais, que às vezes com uma coisa muito simples se resolvia. Sim. Agora, do ponto de vista técnico, profissional, por exemplo, os jovens que agora devem estar sempre a receber, sim. Sentes que eles vêm bem preparados? Sim. Obviamente, e como qualquer outro curso ou outra área, há pessoas mais bem preparadas que outras, seja pela própria capacidade natural, mas as próprias instituições, também há instituições que preparam melhor que outras. A minha visão quanto àquilo que é a capacidade de um engenheiro tem mais que ver com a capacidade de eu pegar em problemas diferentes e pegar em tecnologias diferentes e muito rapidamente me adaptar. E, portanto, tanto posso estar a trabalhar com uma tecnologia como facilmente salto para outra, obviamente com uma curva de aprendizagem, mas eu acho que isso é o que a universidade dá. Essa capacidade. Algumas instituições, sou sincero, nota-se que as pessoas que vêm de lá não têm tanto essa flexibilidade, não têm tanto essa quase corrente, mas de uma forma ou de outra, obviamente, depois contamos com os colegas para os ajudar e para conseguir. E achas que não tem porquê essas diferenças entre instituições? Tem a ver com... Não há muita autonomia? Ou tem a ver com os currículos? Tem a ver com os formadores, professores? Eu acho que tem a ver com os desafios que a própria instituição coloca e, obviamente, que nós, fruto dos nossos 16 anos de trabalho, temos pessoas de vários sítios, e começamos a percebermos facilmente de que, durante o decorrer das próprias formações, e aqui já nem estou a falar de pessoas que têm experiência profissional, estamos a falar de pessoas que saem da universidade, foram na universidade colocados para uma série de desafios, os quais eles próprios tinham que ter esta flexibilidade e esta capacidade. Isso nota-se. E, portanto, eu acho que há instituições que são mais... têm uma formatação muito mais rígida e têm este trabalho, têm esta tecnologia, esta linguagem, e outras em que se calhar dão-te uma flexibilidade maior para resolver um problema e isso depois acaba por verter para aquilo que é a tua capacidade profissional.
Com esta tua experiência na área de educação e o teu percurso, mas agora, principalmente através do schooling, e agora olhando para o Marco Coelho como pai, não é? Como é que o teu filho tem 6 anos, certo? 5. 5? Sim. Então ainda vai iniciar o Sim, percurso escolar. Que preocupações é que te assaltam? Agora que já fizeste esse percurso, que lidas com muitas instituições de ensino, com essas variáveis todas que estamos a falar, o que é que te preocupa na escolha de uma escola para ele, na escolha de um ambiente, das opções, do acompanhamento? Bom, é um tema extremamente complexo. Mas vamos ser breves, porque vamos começar a falar outras coisas. Sim, mas quando eu digo complexo, digo, obviamente que isso tem que ver também com formas como tu vês a vida, como vês aquilo que és para uma criança. Acho que hoje em dia é extremamente difícil educar uma criança e acaba por ser uma redoma muito maior necessariamente pela sociedade do que aquilo que existe. Mas aquilo que eu vejo como escola, bem, nós trabalhamos com centenas e centenas de escolas e obviamente vemos projetos muito diferentes. Acho que tem que ver com a capacidade e com o proporcionar não só da questão científica, mas também de algumas experiências que permita a própria criança crescer. E aqui estou a falar de criança, meu filho obviamente ainda está em idade pré-escolar, mas em idade pré-escolar naturalmente vê-se diferenças enormes já de escolas para escolas e, portanto, não estamos só a falar da questão, se calhar, de uma língua estrangeira, estamos a falar até de uma questão de uma capacidade já para aprender algumas coisas que noutras realidades, aqui quando me refiro a outros países, já são perfeitamente normais e, portanto... E aqui fica restrito a algum número de escolas. Exatamente, a um universo que de alguma forma, muitas vezes até é mal visto, porque diz, ok, eu estou a puxar demais para uma criança, eu acho que as crianças têm que ter tempo para brincar e hoje em dia há muito pouco tempo para brincar. Esta questão das atividades extracurriculares às vezes são levadas ao extremo. Eu acho que uma criança tem que ter tempo para brincar e para fazer os trabalhos dela e tudo mais, mas há coisas que se calhar em idade muito nova são muito simples de introduzir e começam a fazer essas experiências de forma muito leve e muito desprendida, não é? Que ela tem que saber ler, tem que saber as letras, mas que de alguma forma as crianças têm uma capacidade de absorção incrível. Estavas a falar de programação e sim, exatamente. Quando estamos a falar de Inglaterra aos 5 anos, começamos a ter pequeninos algoritmos e eu dou-te um exemplo muito simples. Obviamente que é por deformação profissional. Eu comprei um robozinho programável, que tens uma app no iPad e programas aquilo. E dei aquilo ao miúdo, só emparelhei e dei aquilo ao miúdo e deixei estar. E passado para uma semana, sem ter grande tempo de estar atento e de sequer lhe ensinar o que quer que seja, ele, com 5 anos mal feitos, portanto fez em meio, acabou por construir um programinha em que o robô vai, pega numa coisa, volta para trás, faz uma dança, muda de cor e diz qualquer coisa. E isto, obviamente, de forma muito simples, com blocos, mas isso é uma experiência que, olhando para isso, é já pensar no algoritmo. Ele tem que pensar, eu quero que ele se mova para a frente, depois mova para a direita, depois agarre uma coisa, e se molda o pensamento de uma pessoa para resolver problemas. Sim. Imagino que já estás naquela fase, ele não vai para letras. Não sei, ele que faça o que quiser e que seja feliz acima de tudo, que é o que importa no final do dia. Claro que sim. Vamos entrar agora no schooling, propriamente dito. O que é alguém que vem da engenharia, da Universidade de Minho, faz um percurso como o teu e de repente a tua preocupação, o teu foco, há tantas possibilidades de trabalho, como estavas a dizer há pouco, e tantas intervenções, principalmente neste período de mudança, vou-me dedicar a trabalhar a ajudar, a criar software para resolver problemas com professores e escolas. Porquê a educação? Eu acho que, como todas as histórias, há uma grande parte de paixão e há uma grande parte fruto do acaso. Eu venho de uma família, a minha mãe é professora, tenho vários familiares que são professores, acaba por ser geracional, não é? A gente tem aquela geração em que... Tu via-los em casa em papéis a fazer apontamentos e pensava... Havia aquele um trabalho imenso, uma coisa, então obviamente com esta forma de pensar que eu acho que nós temos, que é muito orientada a resolver problemas e a automatizar processos e a criar formas de aceder mais facilmente à informação, naturalmente, e eu posso dizer, por exemplo, no primeiro ano da universidade, a primeira coisa que fiz foi uma aplicaçãozinha, ainda em computador, naqueles computadores muito antigos, para a minha mãe organizar uma série de coisas e, portanto, ainda foi um primeiro esboço, não era nada que se pareça, mas que lhe permitia ela fazer ali o registro dos alunos e guardar as notazinhas. Isso estamos a falar no Natal, portanto, do primeiro semestre, logo que entrei na universidade. E naturalmente as coisas foram surgindo quando decidimos montar a empresa, surgiu a hipótese, e aí nós falamos com uma série de escolas, em que de facto a forma delas se gerirem
não obstante haver já uma ou outra aplicação, eram extremamente arcaicas e, portanto, era quase sofrível aquilo que era possível fazer e qual era o estado da arte na altura. E, portanto, nós tivemos este arrojo e esta capacidade de sermos a primeira aplicação totalmente web e, portanto, completamente distribuída em Portugal a servir as escolas e, portanto, de uma forma muito simples, nós chegámos a uma instituição de ensino logo no início e nós próprios conseguimos agregar 7 aplicações diferentes que não falavam com elas, que tinham pessoas diferentes a trabalhar e que de alguma forma era o caos em termos de informação. Ao mesmo tempo democratizamos o acesso a uma aplicação de gestão que geralmente estava na secretaria, só havia uma ou duas pessoas e o diretor que mexiam naquilo e mais ninguém tinha acesso e, portanto, nós colocamos de forma muito lenta toda a comunidade escolar a trabalhar, desde os professores, aos próprios alunos, aos psicólogos, aos gabinetes médicos e, portanto, começamos a abrir aqui uma caixa de Pandora que depois muito facilmente as escolas olhavam e diziam, ok, isto é completamente impensável, já para não dizer que muitas vezes antes chegava uma escola e quando falávamos, dou um exemplo muito simples e temos que nos colocar há 15 anos atrás, em um professor fazer um registro da sua aula num computador em sala de aula era algo completamente impensável. E, portanto, chegámos a ser insultados em algumas escolas, chegámos, mas nem sequer rede temos, era impossível. E, portanto, acabávamos por ter aqui um arrojo quase de ter uma solução que era demasiado à frente para a altura, mas que rapidamente conseguimos colocar no mercado. Isto porquê? Porque as vantagens eram muito grandes, a forma de gerir também era muito fácil. Tu achas que tirou, ou melhor, deves achar isso também. Todos os agentes que estão nas escolas, os atores ligados à educação, estavam a perder muito tempo e ainda continuam a perder muito tempo com coisas que não deviam ser um problema, mas são. E quando eles têm de estar a olhar para os alunos perto deles. É verdade e isto o caminho faz-se caminhando e nós olhamos muito para a gestão escolar como resolver problemas. Nós já estamos muito para além do que isso é, do que isso representa. Obviamente há uma série de processos que são complexos, tanto na área administrativa, na área pedagógica, na área financeira também. E, portanto, quando nós falamos em trazer algo que reduz o trabalho de 2 semanas para alguns segundos, quando nós tínhamos pessoas nas escolas a fazer verificações em que estavam 2 ou 3 semanas, na realidade nós aquilo que dizíamos, olhem, nós com esta ferramenta permitimos que não só as pessoas tenham mais tempo para ensinar e para educar, como também este tipo de tarefas que não traz valor acrescentado e que pode ser feito desta forma, permite que um recurso da escola seja utilizado para algo muito mais produtivo. E, acima de tudo, eu acho que agora estamos numa fase completamente diferente. Costumo dizer que a gestão é quase reduzida a um pormenor e agora sim começamos a focar-nos muito mais no ator principal, que é o aluno, que é para nós Mas diz-me uma coisa, isto não é só tecnologia, certo? Sim. Estamos a falar, isto implica um conhecimento. Como é que foi esta entrada no mundo da educação? Sim. Porque depois uma coisa é começar a fazer um software, mas de repente vais mexer com legislação, e não falta legislação, obviamente, para diferentes modalidades de ensino, questões pedagógicas, financeiras. Como é que foi essa entrada nesse mundo? Eu costumava brincar e houve uma altura da empresa em que eu fazia tudo. Chegava a uma escola, vendia, dava formação, tinha lá outra vez, resolvia os problemas, atendia o telefone. E eu costumava brincar sempre porque as escolas estão muito preocupadas com o hardware. Depois nós chegávamos lá com uma aplicação que era brilhante e que lhes retirava montes de trabalho, que lhes podia trazer maior rigor. E, portanto, o hardware estava lá, o software também, mas o verdadeiro problema era o peopleware. Eram as pessoas. Então nós tínhamos muita dificuldade em ter pessoas que de alguma forma tivessem esta facilidade e fossem infoflexíveis para de alguma forma pegar e começar a tirar o partido. E portanto, nesse sentido, acho que o desafio maior foi trazer essas pessoas e mostrar-lhes que isto era algo que podia ser e, ao mesmo tempo, e isso foi feito com um conjunto de escolas sempre muito próximas de nós, onde nós tínhamos um conjunto de pessoas que estavam muito ligadas à educação, tinham uma visão muito clara do que é que poderia ser e que, de alguma forma, nos acompanharam neste caminho. E nós estavam mais receptivas à tecnologia ou até mais ligadas a elas. Exatamente. E tivemos esta felicidade de ter pessoas que eram muito capazes,
e que de alguma forma perceberam a nossa ousadez e que disseram, ok, nós se calhar em conjunto conseguimos fazer aqui coisas brilhantes. E de facto fizemos, ou seja, nós muito rapidamente tínhamos, porque tínhamos essa capacidade e essa agilidade de colocar coisas cá fora e de alguma forma fazer partes e ferramentas e módulos de software que resolviam problemas que eram muito, muito difíceis de resolver ou então acabavam por usar muitas pessoas. E, obviamente, que isso depois também trouxe outras coisas, que é fazíamos algumas coisas à imagem de algumas escolas que depois não eram aplicadas para os outros. Isto é outra misconception da educação, é que a grande maioria das escolas são todas muito diferentes entre si. E, portanto, há pouca autonomia, mas na verdade depois... Em termos de gestão interna, são muito flexíveis, têm que obedecer uma série de coisas, mas há escolas que gerem um problema de uma forma completamente diferente da outra. E, portanto, eu se tivesse €1 de cada vez que chego a uma escola e disse, olha, vocês façam-nos isto, que isto vai servir para todas, mas não, só serve para aquela, não serve para mais nenhuma. E então acaba por ser, às vezes, uma dificuldade muito grande, e agora estamos nesse estágio, olhar. Temos uma equipa brilhante e com uma capacidade imensa. Mas nós temos tem pessoas... malta também não só de tecnologia, também tem pessoal e consultores para... que estão ligados apenas à área da educação e que nos passam esses requisitos e que já têm uma linguagem que é mais próxima da nossa, mas ao mesmo tempo já temos uma equipa com tanta experiência, com tantos anos na educação, que o desafio é olhar para um requisito, olhar para uma funcionalidade e pensá-la de forma que ela sirva o máximo número de escolas e que seja flexível ao ponto de se adaptar a essas escolas. Porque, como eu referi há bocado, fazer algo só à imagem de uma escola muitas vezes acaba por ser contraproducente em termos de produto. Há uma adaptação que nós fazemos e sempre dissemos que o produto adapta-se à escola e não tanto a escola ao produto, sendo que é preciso muitas vezes aqui um equilíbrio. E há muitas escolas... Sim, pode haver práticas que vocês vejam, isto já não se usa, sim. Podem sugerir essas... Completamente, e há nas escolas, e nós temos pessoas, como disse, temos uma equipa incrível e que chega a uma escola e que diz, olhem, se calhar vocês fazem isto assim, mas não é a melhor forma de fazer, porque nós trabalhamos aqui com 200 escolas que fazem de maneira diferente. E a pessoa da escola, nunca tinha pensado nisso, se calhar, então, como é que vocês fazem então? Então aí, mas são posturas diferentes às vezes. Isto também é interessante para resolver um problema, digo eu, que é levar informação de escola para escola. Às vezes as escolas comunicam um pouco entre si, partilham poucas experiências. Sim. E vocês têm essa possibilidade de transportar a informação. Mas mais do ponto de vista processual, ou seja... Sim, porque no resto não há... Exatamente. Como é que se pode resolver um problema, ou qual é a forma elegante de o resolver, que não seja tão time-consuming ou que de alguma forma ocupe tantas pessoas. Mas sim, há muito esse trabalho que nós fazemos e que é um trabalho quase invisível, no sentido em que uma instituição está a optar por uma aplicação que faz a sua gestão, mas ao mesmo tempo há aqui um trabalho de consultoria que é gigantesco e que muitas vezes não se mede e que traz benefícios enormes à própria instituição. Okay. Olha, estamos quase a terminar, eu vou só já abordar aqui, tem de ser, quer dizer que se é já, quer dizer que não está a correr assim tão mal. O e-schooling está também no Brasil. Sim. Não é? Porquê o Brasil? Por causa daquela questão de recursos humanos ou outras estratégias? Não, obviamente o e-schooling não está só no Brasil, está em 8 países, mas obviamente no Brasil temos uma equipa grande e temos também mais de 1 milhar de escolas com as quais trabalhamos. Nós em 2019, depois de, obviamente, ter entre setores uma liderança aqui em Portugal, decidimos que era uma altura de apostar muito mais forte no nosso projeto de internacionalização. Nós já tínhamos alguns clientes e equipa própria no Brasil, portanto tínhamos alguns recursos que já trabalhavam connosco, mas de facto do ponto de vista de expansão era algo muito mais lento. O mercado é gigantesco, há um espaço enorme e portanto nós em 2020 acabámos por consubstanciar uma aposta muito forte lá e que de facto deu resultados. Posso dizer que nós no Brasil estamos a crescer a 50% ao ano e portanto acaba por ser um mercado onde nós conseguimos trazer uma modernidade e uma visão se calhar mais europeia e ao mesmo tempo beber... O ponto de situação deles era um bocadinho... Do ponto de vista da sofisticação do software, não era, se calhar não era tão... não estava num estado tão evoluído como o nosso, mas
Do ponto de vista, se calhar, da parte do marketing, das vendas inbound, uma série de coisas que nós aqui somos muito mais tradicionalistas, eles nisso são muito mais expeditos e pronto, nós temos a felicidade de ter uma equipa incrível lá, tanto a equipa de gestão como a própria equipa que desenvolve também o produto e o adapta à realidade e, portanto, aqui o desafio é ter as equipas cada vez mais unidas entre si, consigam trabalhar com um propósito comum. E pronto, e outras geografias estão aí a surgir também, onde vamos ter uma presença também muito forte, mas o Brasil é um pilar de crescimento gigantesco para nós. Ótimo, ótimo. Olha, para terminar, qual é a tua visão para o futuro do e-schooling? Bom, isto não é uma pergunta aberta, acho que é uma pergunta fechadinha que temos muito pouco tempo. Pois, porque precisávamos aqui de uma hora. De facto, é um desafio incrível e uma responsabilidade que por vezes é soberba um bocado. Porque nós, quando entramos numa instituição, acabamos por gerir tudo dentro de uma instituição, ou seja, desde a parte financeira, administrativa, pedagógica, da relação com as entidades, da relação com o órgão legislador, obrigatoriedades também legislativas e, portanto, nesse sentido, olhar para o futuro e pensar naquilo que nós temos que fazer e que nós queremos fazer é de facto uma tarefa na qual nós gastamos muito tempo. Nós, durante todo este tempo, fomos definindo tendências e, quando digo definir tendências, é aquilo que nós fazemos muitas vezes é seguido por outros concorrentes ou outras escolas, whatever, mas nós acreditamos que este foco na gestão tem que ser um problema que está resolvido e, portanto, passa a ser não um pormenor, porque não é, mas é algo que nós temos que, de alguma forma, resolver este problema da escola e olhar para aquilo que nós podemos trazer para a escola. E, portanto, colocar o aluno aqui como centro do universo escolar, como centro daquilo que é uma aplicação, é cada vez mais importante para nós. Nesse sentido, nós, há cerca de 3, 4 anos atrás, começamos a desenhar uma versão completamente nova, completamente disruptiva face àquilo que nós vamos trazer às próprias instituições e que acaba por não só permitir que a comunidade educativa se envolva mais na educação de um Pois eu acho que o grande problema é essa ideia do aluno no centro. Falámos todos há muitos anos, não é? Pois, mas o problema é corporizar isto e quando nós temos o aluno no centro, queremos que toda a família esteja envolvida na sua educação, toda a comunidade e até entidades terceiras e, portanto, o lugar do aluno não se esgota na escola. Esgota-se na escola, na academia de futebol onde anda, na escola de música onde também anda, no próprio grupo que ele tem de teatro, nas atividades que faz, na própria catequese para alunos que os tenham. Ou seja, todas essas entidades têm que dar um contributo para aquilo que é o ensino e a formação do próprio aluno. Portanto, nesse sentido, olhar para a escola de forma isolada e não poder trazer para o universo da educação do aluno as outras entidades, é mesmo isso que nós estamos a fazer. Nós, nesta nova versão, permitimos que o aluno esteja na escola, portanto, uma panóplia de coisas que nós resolvemos para a escola e que trazemos de novo, não só para o professor em sala de aula, mas para o próprio aluno, mas ao mesmo tempo possamos envolver toda a família, desde o avô, ao tio, ao irmão, e, ao mesmo tempo, as entidades que gravitam à volta do aluno, seja a academia de futebol, seja o grupo de teatro, seja a escola de música, possam também, com a autorização dos pais e da própria escola, comunicar entre si, contribuir com informações do aluno. Não estamos aqui a falar só de coisas de logística, como cruzamento horários, porque isso é algo que já está assumido e que nós permitimos que seja feito, mas também no ponto de vista da contribuição, qual é o estado do aluno, de que forma é que ele se está a comportar, e com isso criar uma envolvência muito maior. Isso é um desafio gigantesco, nós temos feito um investimento muito, muito grande, não só do ponto de vista de recursos, mas também financeiro, nesta nova versão do e-schooling. As experiências piloto que nós temos feito têm sido brilhantes, mas acaba por ter um sabor agridoce, no sentido em que nós já estamos a ver tão à frente. E imagino que envolver caso a caso deve ser... E na própria... Nós estivemos presentes na BET em Londres e acabamos por estar junto de grandes players em que, não estando a tentar fazer o mesmo, nota-se que é essa a tendência para a qual vamos. Onde é engraçado porque vamos reduzir aqui uma década e tal de resolver problemas na gestão para, continuamos a fazer isto. Sim, mas agora vamos para a frente. Só lembrar aqui uma história muito rápida, numa escola em que, quando nós entramos lá, aquilo era o caos, era ingerível. E a determinada altura, fizemos um esforço enorme, organizamos a casa toda, o diretor estava a perder imenso dinheiro que passou a deixar de perder, e a uma altura chamou-me para uma reunião qualquer no final disto: olha, isto agora está resolvido, quer dizer, ele andou com este problema há décadas, mas isto agora está resolvido, agora temos é que pensar,
ele próprio já tinha essa visão, mas tinha um problema tão grande que não lhe deixava estar a pensar no que é que eu tenho que fazer a seguir. E, portanto, a partir do momento que está resolvido, olha, isto agora está resolvido, quase parece um pormenor, mas que andou décadas para resolver e nos quais nós, obviamente, damos um contributo enorme. Ok. Marco, obrigado pela tua disponibilidade, por teres vindo ao nosso podcast. Quanto a nós, até o próximo programa. Muito obrigado.